E o doutor Niraldo, e o doutor Niraldo já tem sido nosso convidado também para discutir vários temas ao nosso grupo quântico. Este é um grupo que reunimos-nos todas as quartas-feiras, via Zoom, 9 da noite de Portugal, e discutimos temas atuais para ajudar Eu, na abertura da mais uns consciência, 30 aqui, tá? na abertura da consciência do ser Não, não. humano. E Tá de boa. E as pessoas que desejarem realmente participar serão muito bem-vindos. Basta falar com a Adriana, nós vamos colocar ali, portanto, os contatos, o link. Eu sou terapeuta holística quântica, também faço atendimentos já ao longo dos anos, e nós temos aqui uma egrégora formada juntamente com essa nossa família, eu chamo de a grande família, porque eu acho que a nossa interação tem sido fabulosa, maravilhosa, o trabalho de cada um também nessa expansão da consciência tão importante neste momento da transição planetária. E com toda a sua matéria, doutor Niraldo, então vem também completar essa nossa consciência na importância da medicina integrativa no planeta Terra. E trazer realmente novos conceitos e fazer com que os médicos clássicos deixem de ser aqueles meros prescritores de medicamentos, de compactuar com eh, este, este grande núcleo financeiro, né? Tanto da alimentação como também da parte da medicação. E é isso que nós queremos, queremos uma vida saudável, do corpo, da alma, do espírito, né? Para voltarmos a ser seres totalmente íntegros, livres e cheios de luz, tá? Então, obrigada, doutor Niraldo. Gratidão, gratidão, Nair. Realmente é sempre um prazer estar aqui entre almas iluminadas, né? Almas tão boas que buscam ainda mais essa integração entre mente, corpo e espírito. E ser iluminado também com a presença de cada um de vocês, né? Cada um deixa, quando passa pelas nossas vidas, deixa uma chama, deixa a sua marca pessoal, né? Dentro das nossas existências. E a vida é assim mesmo, né? Feita de aquisições. Viemos aqui exatamente para aprender como com as outras pessoas, com o convívio, com as experiências, tudo isso que passa e nos engrandece enquanto espírito. E essa missão de levar um corpo saudável para essa experiência é também a nossa missão, junto com a Naira aí, né? Muitíssimo obrigado por essa parceria. E vamos dar início, então, à discussão do caso clínico, né? Esse caso, então, ele tem uma repercussão muito interessante, porque ele contextualiza o que a gente mais cuida e tem nos preocupado cada vez mais, que é a medicalização desenfreada e todos os efeitos que a gente chama efeitos iatrogênicos, que são respostas de alterações fisiológicas que são produzidas pelo uso inadequado dos medicamentos. E esses medicamentos gerando novos sintomas, que são tratados por novos medicamentos, que geram novos sintomas e efeitos colaterais, e a partir daí gera então uma medicalização desenfreada dos pacientes. E claro, cada um dos pacientes usuários, ele acaba respondendo através dessa medicalização com uma piora da qualidade de vida. Isso que é o mais estranho, né, da nossa observação. Porque apesar, atendi uma paciente outro dia que estava tomando 17 medicamentos. E aí a gente começou a investigar, né, qual foi o primeiro que ela tinha tomado. E aí começamos uma escalada de sinais e sintomas decorrentes da própria medicalização pregressa. Então, um medicamento gerava um outro sintoma e para aquele sintoma ela tomava outro medicamento. Começou com um antibiótico de amplo espectro que dava desconforto gástrico e aí aumentou assim a sensibilidade do estômago, por isso, ela começou a tomar omeprazol, e o omeprazol diminuía a secreção ácida,
que diminuía a digestão, começou a ter fadiga, alterações disbióticas no intestino, alterações inflamatórias intestinal e todo um contexto que foi sendo gerado paulatinamente. Então tivemos que fazer toda uma reversão, né, para saná-la dos sintomas gerados pelos próprios medicamentos que a pessoa estava tomando. Então esse é um caso que é exatamente nesse contexto. A nossa paciente, a nossa paciente, então, ela passou por uma anamnese integrativa, e essa anamnese integrativa traz um histórico clínico, né? Esse histórico clínico é uma mulher que apresentou uma alergia alimentar severa à carne suína, foi um evento de sensibilização também, ela teve uma alergia ao contexto alimentar da carne suína, e nesse evento agudo, ela teve inclusive oclusão respiratória, ficou com uma dificuldade na respiração, ficou com uma disfunção respiratória que é típico, né, desses quadros alérgicos quando se ataca o núcleo respiratório. E para evitar, então, uma piora, um agravamento sintomático, ela foi levada ao hospital e recebeu, então, altas doses iniciais de dexametasona e manteve essa dexametasona por 10 meses. 10 meses associados ainda com corticoides nasais e anti-inflamatórios não esteroidais, que foram utilizados como forma preventiva de uma recorrência desse quadro respiratório associado à alergia. É, Após a remissão, então, desse quadro agudo apresentado pela paciente, o que a gente percebeu aqui, deixa eu só desligar tem um alto-falante aqui ligado, só vou pedir para apagar os microfones para a gente não ter ruído na gravação, já o fiz. Então, o que a gente percebeu depois da remissão desse quadro agudo é que observou-se uma persistência dos sintomas, de sintomas que eram inespecíficos. A paciente começou a apresentar, uma pessoa jovem, né? Bastante ativa, funcionária de uma indústria farmacêutica, por ironia do destino, de uma indústria farmacêutica em São Paulo, e diretora de projetos de inovação para desenvolvimento de novos medicamentos, e ela estava trabalhando, inclusive, em projetos de inovação agora, quando foi submetida a esse quadro clínico, um projeto de inovação de antibióticos. E dentro dessa plataforma da indústria farmacêutica, no desenvolvimento em especial de produtos, é muito frequente a cobrança, né? Por prazos, por definições, por estratégias de resultados. Então, todo esse processo era extremamente estressor para a paciente. E depois desse quadro agudo de alergia, o que aconteceu? Ela teve alterações metabólicas, alterações inflamatórias, compatíveis com uma disfunção neuroendócrina imunológica e metabólica. O que é que significa essa disfunção neuroendócrina, imuno e metabólica? Ela teve uma queda da imunidade, alterações com ganho de peso recorrente, com aumento da retenção de líquidos, com um quadro de disrupção da atividade de resposta hormonal, com prejuízo gonadal, sim, dos hormônios produzidos pelas gônadas, teve um prejuízo na produção de cortisol, que é o nosso hormônio mobilizador do manancial de energia para que a gente possa gerar uma atividade celular adequada. Então, todo esse processo de regulação do eixo neuroendócrino, assim como o sistema imunológico, tudo foi deprimido. Também apareceram como condições adversas recorrentes nessa paciente, frequentemente associadas então a uma inflamação sistêmica subclínica, essa disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e que repercutiram durante todo o processo, durante os 10 meses de tratamento e pós esse tratamento, permaneceu, né, como disfunção perene, constante, presente na vida da paciente. Até que, finalmente, depois de muito cansaço, muito esforço,
e muita relutância, ela apareceu no nosso consultório para fazer uma avaliação. Nós estávamos ainda em São Paulo, atendendo em São Paulo, e, e a avaliação presencial dela nos permitiu, então, algumas investigações muito particulares que eu vou mostrar para vocês dentro dessa abordagem integrativa. As condições às quais, então, que ela chegou no consultório, com muito cansaço, com muita fadiga, fazia várias tentativas de esforço para voltar a produzir mentalmente, intelectualmente, mas sem a capacidade neuronal energética suficiente para manter esse processo de foco, atenção, vigília e um comportamento criativo que é decorrente, né, da própria profissão dela, que ela fazia isso com muita clareza mental no desenvolvimento de projetos na área da indústria farmacêutica. Então, depois disso tudo, o que aconteceu? Algumas queixas principais que foram relatadas, né, dentro do contexto da avaliação. Ela apareceu com refluxo, com aumento da acidez estomacal, ainda sem ulcerações, mas já havia um desconforto gástrico presente, e especialmente porque esse uso crônico dos corticoides, ele reduz a produção de muco gastroprotetor. Então, essa capacidade de proteção do ambiente estomacal com o uso crônico de doses altas de glicocorticoide, há uma supressão da produção desse muco e, por isso, a fragilidade do ambiente gástrico, a geração dessa sensibilidade dolorosa associada à produção do ácido, né? Então, não era nem tanto o aumento da produção ácida, quanto era a perda da característica de proteção estomacal contra a ação ácida no estômago. Também um desconforto digestivo, a formação de gases e inchaço, e isso é uma outra condição bastante frequente nos pacientes que apresentam o que a gente chama de perfil hipossecretor, quando tem uma diminuição da capacidade de digestão dos alimentos que consomem, especialmente proteínas e carboidratos. Quando a pessoa faz a ingesta de proteínas, o que normalmente acontece, o organismo responde produzindo ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico faz uma pré-digestão desses alimentos. E aí, quando a gente tem um paciente com esse perfil hipossecretor, essa secreção ácida diminui, assim como as secreções de enzimas digestivas, que são produzidas lá no pâncreas e são liberadas no intestino. Então, quando a gente pega um paciente com esse perfil, o que acontece? Os alimentos proteicos passam integralmente, sem essa pré-digestão, chegam no intestino e se a gente analisar um paciente que tem um perfil hipossecretor, essa proteína que chega no intestino, ela literalmente putrefaz sem que haja a digestão. Agora imagina uma carne, né? Uma carne que é consumida, misturada com um conjunto de bactérias e é levada para o intestino sem que haja uma digestão adequada desse processo de consumo da proteína. Essa putrefação, né, esse apodrecimento do conteúdo alimentar dentro do intestino, gera um acúmulo de bactérias, gera toxinas, gera ácido sulfídrico ao nível intestinal, e tudo isso leva a um quadro de inflamação intestinal. E essa inflamação intestinal acaba diminuindo a absorção de nutrientes. Então não é de estranhar que a paciente tenha, né, obviamente, depois de toda essa disfunção digestiva, tenha um prejuízo energético, uma falta de força muscular, uma diminuição na produção de neurotransmissores, porque todos os nossos elementos proteicos são produzidos a partir da digestão dessas proteínas ao nível intestinal e a absorção dos seus componentes nutricionais, que são os aminoácidos. E aí, como a gente tem uma baixa absorção pelo quadro inflamatório instalado no intestino, não forma músculo, não forma neurotransmissores, não forma enzimas de importância para o processo de geração de energia. Então, todo esse contexto de nutrição celular acaba sendo prejudicado por esse quadro clínico associado ao prejuízo
das capacidades secretoras, tanto de ácido quanto de enzimas digestivas. E esse fator de absorção prejudicada pode ser visualizado também pelas características da vitamina D e da B12, que estavam muito baixas. Isso é um fator determinante. Se não está absorvendo as vitaminas, as do complexo B, por exemplo, significa que nós vamos ter um prejuízo funcional numa série de eventos endócrinos e eventos funcionais celulares que são característicos da própria presença dessas vitaminas dentro do ambiente celular. E essa é uma visualização clara de que o processo de absorção não está acontecendo, né? Só para a gente ter ideia, a célula parietal, que é a célula que produz o ácido no estômago, ela também, dentro desse ambiente estomacal, produz um elemento chamado fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele aumenta a absorção endógena das vitaminas do complexo B, em especial a B12. Então, se a gente tem um prejuízo funcional da liberação desse fator intrínseco lá no estômago, e isso acontece em função do próprio glicocorticoide, mas também acontece por uso de omeprazol, de inibidores da bomba de próton, de antiácidos que reduzem essa capacidade funcional dessas células produtoras do fator intrínseco. Então, sempre vamos ter um prejuízo nas concentrações plasmáticas aí da vitamina B12 e das funções da vitamina B12, né? Que são desenvolvimento de fibras musculares, resposta imunológica, resposta de inclusão no circuito metabólico da produção de energia ao nível celular. Então, tudo isso vai sendo prejudicado por um processo que acontece, obviamente, ao nível gastrointestinal. Também aqui havia uma outra característica interessante que a gente conseguiu avaliar através da clínica e dos exames laboratoriais, que foi a presença de uma alergia digestiva subclínica. Essa alergia provavelmente já foi o gatilho inicializador de todo o processo, que tinha então uma sensibilização prévia à carne de porco e a outros agentes, porque quem é reativo a um agente alergênico certamente será também reativo a outros componentes alimentares, em maior ou menor intensidade. Nesse caso, a percepção desse conteúdo digestivo alérgico produz, como resposta a uma alergia, mediadores inflamatórios. Por isso que sempre que tem uma alergia, seja respiratória, intestinal, na pele, em quaisquer locais, sempre tem inflamação associada. E aí, nesse contexto, a alergia digestiva inflamatória estava presente ali, sinalizando a produção de mediadores inflamatórios. E é subclínica porque, na grande maioria das vezes, essa intensidade da produção de mediador inflamatório acaba não sendo percebida pelo paciente como uma resposta convencionalmente percebida nas inflamações agudas, em que tem dor, rubor, calor, perda da função do órgão. Ali, nesse contexto subclínico, há produção de mediadores recorrentemente, mas não é suficiente para gerar todos esses sinais e sintomas clássicos, mas está presente e está gerando inflamações ou respostas de sinalização à distância em outros órgãos. Tanto é que, nesse contexto inflamatório gastrointestinal, no sistema endócrino aparecia um TSH alto, que é o hormônio que estimula a tireoide, associado a um nível de T3 livre baixo e um T4 livre normal. Nesse contexto, é uma função que a gente chama então de hipotireoidismo subclínico, porque a gente tem uma baixa capacidade de produção do T3, que é o hormônio produzido pela glândula tireoide ou convertido perifericamente, e que faz com que as nossas células expressem
mais mitocôndrias. Mitocôndrias que é o nosso motor funcional, onde são produzidas todas as nossas energias, né, para os movimentos celulares. Uma contração muscular, uma secreção enzimática, uma neurotransmissão, uma ativação do sistema imunológico. Tudo isso precisa de energia. Energia produzida a partir das mitocôndrias. Mitocôndrias que usam como combustível para gerar essa energia, glicose e oxigênio. Então, quem estimula as células a produzirem mais mitocôndrias é o T3. Por isso que paciente com hipotireoidismo, em geral, é um paciente fadigado, cansado, com metabolismo basal muito baixo, o que leva à obesidade, ao engordar, a contextos de baixa energia mental, fadiga mental, quadros depressivos. Tudo isso porque falta energia. Energia que é proporcional ao número de mitocôndrias funcionais e produtivas dentro de cada uma das nossas células. A gente sabe que cada tecido é composto por um conjunto de células, e cada célula, para ter sua funcionalidade fisiológica, depende basicamente do número de mitocôndrias viáveis. As mitocôndrias, para serem viáveis, precisam ser aportadas com glicose e com oxigênio. Glicose que vem do nosso consumo de carboidratos e oxigênio que vem exatamente do nosso mecanismo respiratório e de transporte. Então, precisamente, a gente precisa de todo um conjunto integrado de elementos para garantir a resposta fisiológica no nosso organismo, né? Por isso que é tão legal, Nair, quando a gente fala esse retorno à visão integrativa do ser humano, porque está tudo de fato integrado, está tudo dependente, interconectado entre as partes. E a bioquímica funcional dos nossos tecidos, das nossas células, é extremamente bem ajustada. E falando em ajuste, a gente tem aqui na função adrenal níveis dos hormônios da adrenal totalmente fadigados, muito baixos, como a gente vai perceber depois no exame laboratorial. As gônadas também já sofrendo com esse processo de bloqueio neuroendócrino, com testosterona total e livre muito baixas, progesterona totalmente praticamente zerada, o SHBG, que é uma proteína, uma globulina ligadora de hormônios sexuais também muito baixas, claro, porque não tem o hormônio, não tem por que produzir a proteína que se liga a esse hormônio, né? O contrário também é verdadeiro, numa tentativa de restabelecer um padrão energético, o pâncreas começa a produzir insulina, e a insulina produzida no pâncreas pode levar a uma fadiga, a um estresse do pâncreas capaz de gerar uma perda funcional dessa atividade de produção de insulina ao longo prazo, né? Mas no momento, a tentativa do pâncreas é aumentar a produção de insulina para tentar jogar mais glicose para dentro da célula, para garantir uma performance energética. Só que nessa tentativa, quando nós temos uma inflamação instalada, como é o caso na inflamação digestiva, nós vamos ter aí recorrentemente um prejuízo de oxidação desses receptores de insulina. E como os receptores de insulina vão estar oxidados, o que acontece? O pâncreas tem que trabalhar mais, produzir mais insulina para tentar compensar esse bloqueio oxidativo do receptor de insulina. Então, de fato, isso é uma resistência à insulina, com insulina mais alta, o que faz com que a gente tenha um prejuízo energético celular. Por isso, o cansaço, a fraqueza, falta de energia, né? A diminuição do processo mental, das capacidades cognitivas, tudo isso vai sendo prejudicado gradualmente. A gente tem também um quadro de inflamação. Avaliando os mediadores inflamatórios, todos estavam muito altos homocisteína, ferritina, PCR, fibrinogênio e a insulina alta como marcadores do processo de inflamação, diretos ou indiretamente relacionados à inflamação.
Então, tudo isso faz com que a gente perceba que, apesar do uso crônico da dexametasona, que é tecnicamente um glicocorticoide anti-inflamatório, a resposta que veio depois disso, pelas modificações funcionais que ela produziu no organismo, endócrinas, metabólicas, imunológicas, levaram o organismo a uma superinflamação posterior ao uso crônico desse glicocorticoide, o que levou também à presença de sintomas do sistema nervoso central, transtorno de ansiedade, depressão, confusão mental, tontura, dificuldade para tomar decisão. Vejam, todas essas coisas, uma fadiga muscular e mental, dores de cabeça, diminuição da coordenação muscular, motora, todas essas coisas dependem, todas essas funções dependem basicamente de energia. Então, o que a gente suprimiu, na verdade, aqui foi a capacidade endógena desse organismo de gerar e produzir energia para que haja uma mobilização ao nível dos músculos, ao nível do cérebro, ao nível também do sistema de secreção digestiva lá no sistema pâncreas e intestino. Associado a isso também, a gente viu um aumento da frequência urinária, sem infecção urinária, mas já com glicosúria. No exame de urina já tinha glicose saindo pela urina. O que aumenta, nesse caso, dos pacientes diabéticos em especial, quando a insulina está aumentada, quando a glicemia está aumentada, aumenta o risco de infecções urinárias de repetição, porque a gente vai ter presença de açúcar, né, na urina. Isso favorece o crescimento bacteriano. Cândida, albicans, fungos, né, e bactérias amam de paixão glicose na urina para proliferarem, crescerem e multiplicarem-se. E na grande maioria das vezes, não é o caso da paciente, ainda não tinha infecção urinária, mas aumentava muito a frequência de eliminação urinária para tentar eliminar a glicose da corrente sanguínea. No sistema respiratório, tinha a obstrução nasal persistente, uma secreção constante, o que denota, e o sistema respiratório é muito interessante porque é uma sinalização inflamatória muito importante para o organismo. O que acontece na mucosa respiratória é um reflexo de tudo que está acontecendo nas mucosas. O tecido mucoide é um tecido quase que ininterrupto. Ele está localizado em todos os ambientes que têm acesso ao ambiente externo. Então, cavidade nasal, cavidade oral, cavidade vaginal, cavidade gastrointestinal, cavidade anal, todos esses ambientes que têm alguma comunicação com o ambiente externo, eles são recobertos internamente por uma camada que a gente chama de tecido mucoide, é uma camada de muco. Nesse muco, ao redor desse, dentro desse, estabelecido dentro desse muco, nós vamos encontrar presença de células de defesa, claro, porque é um ambiente externo, né, exposto ao ambiente contaminado com bactérias, com fungos, com tudo isso. E o que a gente vai ver então nesse contexto é a presença, então, de macrófagos residentes. São células de defesa que reconhecem a presença de estímulos antigênicos. Complicou um pouquinho, né? Estímulos que podem gerar algum tipo de prejuízo se presentes, se aderidos ao tecido. Quais são essas partículas? Bactérias, fungos, vírus, parasitas, que podem, partículas alergênicas, que são capazes de serem reconhecidas por essas células de defesa e controladas em termos de crescimento, de resposta. Então, o nosso sistema imunológico mucoide é um sistema de defesa primário, é como se nós tivéssemos os nossos peões, né, dentro de um tabuleiro de xadrez que protegem os nossos tecidos mais nobres. E essa região mucoide é extremamente importante. Lembram que eu falei para vocês que o glicocorticoide reduzia a produção de muco interno lá no ambiente gástrico? Isso também acontece
no ambiente nasal, na cavidade nasal, né? No ambiente intestinal, no ambiente vaginal. Se há um prejuízo da função mucoide, também haverá um prejuízo da função de defesa imunológica. Então, não é de se estranhar a frequência com que há normalmente um prejuízo imunológico e uma recorrência de infecções bacterianas, virais e, e a colonização desmedida de parasitas e a resposta imunogênica relacionada a esse contexto alérgico na paciente. Tudo isso tem uma relação direta, né? Associada a isso também a pele, uma pele acneica, oleosa, com feridas no corpo e nas pernas, tudo isso são reflexo dessa condição hormonal, endócrina, imunológica e metabólica que a paciente teve as suas alterações. Em relação aos exames laboratoriais, a gente fez um exame de neurometria funcional na paciente. Esse exame, para quem teve a possibilidade de consultar aqui no consultório presencial, né? A gente tem esse equipamento que nos permite avaliar várias coisas, mas olha alguns fatores interessantes que a gente resgatou da neurometria nesse paciente. A amplitude do sistema simpático da paciente estava em 91,33%. O que que significa isso? Que ela está com o sistema de alerta contra a presença de inimigos potenciais, contra elementos estressores, contra elementos ansiogênicos extremamente alto. Amplitude de 91% associado com uma frequência. Amplitude é a intensidade, né, com que é gerada, a força com que é gerada. E a frequência é o número de vezes que se dispara esse mecanismo de resposta simpática, né, estressora. Então, veja, nesse contexto, a paciente está seguramente com uma exaustão, uma tensão nervosa ou uma intoxicação. Nesse caso da paciente, tinha todas essas coisas juntas, né? Porque o prejuízo na produção de cortisol, de ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, o prejuízo na produção desse cortisol, e depois eu vou explicar para vocês por que esse prejuízo, né? Está diretamente relacionado à baixa capacidade de ativação metabólica celular, porque o cortisol, como eu mencionei no início, ele é o nosso hormônio regulador da atividade de geração de energia ao nível das mitocôndrias. É como se fosse a nossa chave de ignição no carro, onde a gente começa o processo de ativação da queima desse combustível, que é glicose e oxigênio, para gerar ATP, que é a nossa molécula energética. Então, nesse conteúdo mitocondrial, é ativado pelo cortisol. Sem cortisol, sem energia celular. Sem energia celular, o que que acontece? O organismo lança a mão de glicose, porque é isso que vai gerar mais energia, então aumenta a glicemia. E esse aumento da glicemia é mobilizado a partir da ativação do sistema simpático. Sistema simpático que é o nosso sistema de luta ou fuga, né? Como o paciente não tem energia nas células, ele ativa o sistema nervoso central e fica agitando o sistema metabólico para tentar compensar essa falta de energia metabólica. Olha que interessante isso. Então, seguramente um paciente com esse nível de prejuízo na produção de cortisol é um paciente com ativação do sistema simpático, ou seja, um paciente agitado, nervoso, irritado, altamente reativo, que explode facilmente, mas que não tem resolutividade energética para compensar esse processo funcional no organismo. Associado a isso, tem uma variabilidade e um transtorno de ansiedade, que é obviamente presente nesses pacientes com aumento da atividade simpática, né? É aquele irritado, é aquele paciente que responde imediatamente a quaisquer estímulos potenciais. É o nosso mecanismo de defesa, né? É o nosso mecanismo que controla as respostas emocionais a partir da percepção do ambiente onde a gente vive. E se a gente tem essa percepção conturbada,
desviada, né, desvirtuada a partir desse prejuízo metabólico, todos os estímulos que chegam parecem estímulos ansiogênicos, que levam a uma ansiedade, que levam a um prejuízo da qualidade de vida, da nossa própria sustentabilidade biológica. Então, a resposta é imediata, né? A resposta é a ativação do sistema simpático de imediata. E aí a gente tem um sofrimento do nosso freio, né? O nosso freio, que é o sistema parasimpático, agora está subjugado pela alta frequência de ativação do sistema simpático. Então é muito interessante. Tudo isso é reflexo do que a gente percebeu no transtorno digestivo. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque nesse transtorno digestivo é provavelmente onde a gente viu a origem basal de todo o desconforto gerado através da superestimulação glicocorticoide da paciente. Nos exames de laboratório, a gente só basicamente vai confirmar isso, né? Um T3, TSH aumentado, um T3 livre abaixo do valor normal, um SHBG e um cortisol no limite inferior, quase indetectável, então não tem cortisol basal. Insulina alta, com resistência insulínica extremamente alta também, exatamente por esse mecanismo compensatório. Na progesterona, testosterona total e testosterona livre muito abaixo dos valores que são ideais para manter força muscular, aumentar a fibra muscular. Tudo isso vai por água abaixo nesse transtorno endócrino gonadal da paciente. A gente vai perceber também que os níveis de vitamina D e vitamina B12 muito abaixo dos valores desejáveis, e essa é uma observação que traz todo o contexto da diminuição na absorção de nutrientes, porque se não absorve B12, se não absorve D, seguramente não vai absorver aminoácidos o suficiente, carboidratos o suficiente, lipídios o suficiente para garantir um processo de manejo metabólico, bioquímico, celular, né? E aí a vitamina D é super importante nesse contexto porque ela não só regula a deposição de cálcio, que é nos ossos, que é a atividade mais preconizada na literatura, mas ela também diminui a capacidade de produção de serotonina, noradrenalina e dopamina lá no sistema nervoso central. Também a vitamina D tem direta relação com a produção de melatonina lá no nosso sistema nervoso central, na glândula pineal. Então, sem vitamina D, a gente não produz os hormônios que estão relacionados, os neurotransmissores que estão relacionados à percepção, ao foco, à atenção, à vigília, noradrenalina e dopamina, e tampouco produz serotonina. Serotonina que é responsável pela percepção de estímulos prazerosos, a regulação da percepção do humor, todas essas respostas emocionalmente favoráveis dependentes de serotonina. Além do mais, a vitamina D também regula a produção endógena de melatonina, que é o hormônio que regula o nosso ciclo circadiano. Regula o ciclo circadiano, mas também regula a imunidade, regula o sistema cardiovascular, regula a liberação de cortisol durante o dia. Então, tem todo esse processo de controle funcional que está relacionado à melatonina, mas que depende, em última análise, da absorção e da produção de vitamina D ao nível intestinal. Então, como eu mencionei, tudo está ligado ao digestivo dessa paciente. Todos os outros sintomas associados que foram gerados a partir da sobredose do glicocorticoide. No eixo tireoidiano, o que a gente viu então foi um T3 elevado associado com esse contexto do T3 livre baixo, que impede a produção normal, né, dessa função mitocondriogênica, que é a função de produzir mais mitocôndrias. No eixo adrenal, o que a gente percebe é uma redução do nível de cortisol, cortisol muitíssimo baixo, e esse é um efeito diretamente proporcional
ao uso dos glicocorticoides. Já vou explicar para vocês por que desse efeito. No eixo gonadal, a redução dos níveis de progesterona e testosterona, então, tem uma relação direta com a supressão desse eixo adrenal, porque tudo inicia ao nível do sistema nervoso central, numa região chamada de hipotálamo. O hipotálamo é onde a gente concentra a percepção dos estímulos externos, regulando a partir desses estímulos externos a ativação dos eixos endócrinos. O eixo da tireoide, o eixo das gônadas, ovários, nesse caso da mulher, o eixo da adrenal, que é quem regula o processo metabólico interno do nosso organismo, né? Então, tudo que a gente percebe regula o que a gente produz de hormônios dentro do nosso organismo. Os hormônios regulam as suas funções biológicas em cada um dos tecidos que são afetados diretamente por esses hormônios. Então, como eu mencionei, o cortisol, ele gera a ativação das mitocôndrias para produzir de energia. O eixo da tireoide, o T3, ativa as células para produzirem mais mitocôndrias. As gônadas produzem os seus hormônios, testosterona, progesterona, estradiol, que são responsáveis pela garantia das atividades sexuais femininas, nesse caso da paciente, mas também promovem absorção de aminoácidos para os músculos, promovem modulação da resistência vascular periférica, promovem percepção de libido, percepção de estímulos erógenos, modulam a característica de produção de muco vaginal, por exemplo, né? Então, supressão do eixo gonadal diminui as funções sexuais, supressão do eixo adrenal diminui a ativação metabólica celular, supressão do eixo da tireoide reduz o metabolismo das células a ponto de elas ativarem outros mecanismos insulino-dependentes para gerar esse mecanismo de resposta de adaptação fisiológica às condições percebidas ao nível hipotalâmico. Então, tudo isso vai sendo alterado funcionalmente a partir de uma sequência de tentativas biológicas de adaptação do nosso organismo a essas condições percebidas, né, pelo organismo. Insulina alta, associado com uma resistência insulínica, sinal de que o pâncreas já está em sofrimento, produzindo radicais livres, porque quando aumenta muito a necessidade celular, a gente aumenta progressivamente o consumo de energia interna das células, e isso gera radicais livres. Marcadores inflamatórios aumentados em todo o seu contexto, e associados com níveis de vitaminas muito abaixo do valor normal. Menos mal que ainda tinha um perfil lipídico e um perfil hepático funcional. Então, os níveis de colesterol, LDL e HDL, porque era uma pessoa jovem, né? Estavam ainda dentro do valor normal, valor ideal. E assim como o sistema de metabolização do fígado. O fígado estava funcionando com as transaminases, normais, mas já estava dando ou sinalizando um pequeno aumento do estresse oxidativo ao nível do fígado, que tinha que metabolizar muita coisa, né, dos mediadores inflamatórios que estavam presentes nesse organismo. Todos os mediadores, todos os medicamentos, todos os nossos nutrientes acabam passando pela metabolização no fígado, né? Para serem então convertidos em metabólitos e depois serem excretados pela urina, na grande maioria das vezes. E aqui o que a gente vai ver é que um discreto aumento da gama-GT já era um indício de estresse oxidativo nesse fígado. Então, apesar de as transaminases e o fígado ainda estar dentro no parâmetro funcional, já estava sinalizando, no momento em que a gente avaliou a paciente, já estava sinalizando, então, prejuízos futuros funcionais. Então, na visão integrativa dessa paciente, que começou com uma carne de porco sensibilizando o organismo e que gerou, pelo uso inadequado de uma quantidade de glicocorticoide
tão extensa por 10 meses, geraram então uma inflamação sistêmica crônica de baixo grau, uma supressão do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, uma síndrome de resistência insulínica, com aumento do ganho de peso, com disfunção tireoidiana, uma deficiência nutricional associada às vitaminas e também à produção dos hormônios esteroidais, e uma desbiose intestinal e aumento de permeabilidade aumentada, né? Uma hiperpermeabilidade intestinal inflamatória, seguida de um prejuízo na absorção dos nutrientes. Tudo isso aconteceu em função de o porquinho safado, né, para gerar tanta coisa depois desse tratamento. O que a gente vai perceber também é que a gente tem aqui uma fisiopatologia integrativa, compreendendo o que é que acontece, né? Esse glicocorticoide, ele tem caráter lipídico, então ele tem afinidade ou facilidade de passar através das nossas membranas, porque as nossas membranas são bicamadas lipídicas, membranas das células. E um glicocorticoide que tem que é solúvel em lipídios, ele passa literalmente através desse ambiente favorável e age internamente, fazendo a transcrição de informações gênicas dentro do nosso organismo, ou suprimindo outros genes, que é o caso dos genes das citocinas, dos mediadores inflamatórios. Então, para uso tópico, para uso local, para uso pontual e no controle das inflamações, tudo bem, mas quando a gente faz um mecanismo de inibição, de bloqueio, que a gente vai perceber é que o próprio cortisol produzido ou a dexametasona por uso oral, associado também com o corticoide de uso nasal, ele próprio faz uma inibição gerando o que a gente chama de feedback negativo sobre o eixo de ativação da adrenal, que é quem produz o cortisol. Então, o uso indiscriminado da dexametasona suprimiu o hipotálamo. Lembram que eu falei para vocês que é tudo que chega de estímulo é processado ao nível hipotalâmico e dali partem todas as informações? Ora, quando eu faço um feedback negativo, quando eu reduzo a ativação hipotalâmica, eu estou reduzindo não só a atividade do eixo da adrenal, mas eu diminuo também a capacidade de produção de hormônio da tireoide, de hormônio das gônadas. E todo esse eixo endócrino acaba sendo prejudicado. E isso leva, claro, à expansão e redistribuição de gordura abdominal, fazendo obesidade, baixando o metabolismo basal das células, fazendo com que haja acúmulo inflamatório no contexto da adiposidade, da gordura. Tudo isso porque esses núcleos hipotalâmicos, onde a gente tem aqui no nosso organismo, no nosso sistema nervoso central, o hipotálamo não é uma unidade íntegra, né, uniforme, ele é constituído por um conjunto de núcleos ligados entre si. E olha que interessante, cada núcleo do hipotálamo é responsável pela produção de um hormônio. É legal a gente saber isso, porque quando a inibição hipotalâmica, quando o feedback negativo produzido pelo glicocorticoide sobre o hipotálamo inibe a capacidade desse hipotálamo de produzir essa sequência hormonal em todos os núcleos. Então, reduz a produção do GNRH, que é o hormônio que regula a produção dos hormônios gonadais, testosterona, progesterona, estradiol. Reduz a produção do CRH, que é o hormônio que controla o eixo da adrenal. Então, nesse caso, reduz a produção do cortisol. Reduz também a atividade para a produção do hormônio TRH, que é o hormônio que controla o eixo da tireoide. Claro, né? Por isso que o paciente tinha perda funcional de energia muscular, porque diminuiu a capacidade de produzir cortisol.
tinha diminuição do número de mitocôndrias viáveis e um metabolismo basal muito baixo, e por isso estava engordando tanto, porque não estava produzindo o hormônio T3 muito baixo. E não tinha atividade sexual, baixa libido, comprometimento de produção de muco vaginal, fraqueza, fragilidade muscular, porque não tinha testosterona, não tinha estradiol, não tinha progesterona sendo produzidas, porque não tinha a ação do GNRH saindo lá do hipotálamo para controlar todo esse eixo. Então, realmente, né, funcionalmente, estava uma bagunça neuroendócrina, imunológica e metabólica no organismo da paciente a partir dessa intervenção do, do uso do glicocorticoide. Só para sintetizar isso, os nossos estímulos chegam até o hipotálamo, ativam então esses núcleos hipotalâmicos, entre eles o núcleo paraventricular, e a partir do núcleo paraventricular liberam os respectivos hormônios para ativação da hipófise, e da hipófise, então, seguem novos hormônios, como o ACTH e o TSH, para regular a produção na córtex adrenal de cortisol e na tireoide do T3 e do T4. Todo esse processo acontece a partir, fisiologicamente, a partir das nossas percepções. Só que o próprio cortisol faz a inibição do hipotálamo, o que significa que esse eixo agora está suprimido. O que é que o organismo pensa? A partir do hipotálamo também tem uma rota alternativa, que é a rota de ativação do sistema de sobrevivência. É aquele sistema que é ativado quando a pessoa está em perigo iminente, quando está em risco de vida, que é o sistema autonômico simpático. E por isso a gente percebeu lá no exame da neurometria, né? 95%. Claro, todo o sistema endócrino estava suprimido. O organismo vai deslocar para tentar sobreviver nesse ambiente extremamente endócrino, extremamente prejudicado, suprimido, abolido, vai tentar compensar isso com ativação simpática. E aí, irritação, dor de cabeça, a reatividade social, tudo isso associado ao sistema simpático. Então, aqui o CRH libera CTH, que libera cortisol. Essa é a função básica fisiológica. Só que para a gente produzir a ativação das mitocôndrias, a gente precisa de mitocôndrias. E as mitocôndrias são geradas a partir do hormônio T3. Então, se não tiver T3, não tem mitocôndrias. Se não tiver cortisol, não ativa essas mitocôndrias. Tudo isso está inteiramente interrelacionado. E é o que acontece, a gente precisou fazer um desmame de todo o contexto clínico do uso do glicocorticoide, reduzindo progressivamente, e entramos com as prescrições integrativas. A partir disso, o que a gente fez foi melhorar e recuperar a função neuronal, a função adrenal e a conversão de T4 em T3, fez uma formulação de proteção e recuperação neuronal e adrenal. Essa fórmula foi prescrita na forma de sachês, então, não, essa foi em cápsula mesmo, né? Foi em cápsula, mas normalmente eu faço a sugestão como sachêzinhos, que contém todos os componentes, só dissolve na água e a pessoa faz o uso desse medicamento uma vez por dia. Por que uma vez por dia? Porque de manhã, né? Uma dose pela manhã. Porque aqui a gente simula com essas plantas o ritmo de liberação normal do cortisol. Pela manhã é onde a gente tem o maior nível de produção e liberação de cortisol é pela manhã, porque ele é ativado pelo sol. Então nós temos a melatonina que é ativada pela noite e o cortisol que é ativada pela luz. Então eles são obviamente antagônicos. Quando a gente aumenta a produção de melatonina, suprime a produção de cortisol. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente aumenta a produção de cortisol, suprime a produção de melatonina.
Ah, professor, então por isso que tem gente que tem o ciclo invertido e não consegue dormir de noite porque está liberando cortisol durante a noite, suprime a produção de melatonina. E aí, se diminui a produção de melatonina, reduz a qualidade do sono, diminui a capacidade de manter esse sono REM, esse sono mais profundo, e o indivíduo fica desperto. O contrário também é verdadeiro. Se tem uma supressão de cortisol, aumenta a produção de melatonina, quando é escuro, obviamente. Então, esses dois hormônios são antagônicos. E por que pela manhã, né? Porque a gente vai simular aí a liberação matinal de cortisol. É onde a gente tem os picos maiores. Isso vem lá da antropologia, né? Dos nossos antepassados que precisavam sair da caverna e buscar o alimento durante o dia, porque eram caçadores diurnos. E aí, para ter energia para fazer todo o processo de caça, de busca do alimento, eles recorriam hormonalmente, né? Os hormônios que eram liberados. Todos eles favorecem a ativação, a foco, atenção, vigília, força muscular, energia, para que eles pudessem ser caçadores eficientes. Então, antropologicamente, quem tinha nas tribos, nos agrupamentos humanoides, que tinham a melhor capacidade de mobilizar energia durante o dia, eram os que tinham melhor capacidade de adaptar-se ao meio ambiente onde eles estavam. Por isso, a gente adaptou essa manhã, né? Entre 7 e 9 da manhã, onde o sol já está desperto, a produção endógena de cortisol. Por isso é importante também, pessoal, a gente acordar de manhã, abrir a janela, olhar o sol e estimular aí, através desse processo de contato com a natureza. A gente abre as janelas aqui e diz: entra prana, é o prana da manhã, né? É a energia da vitalidade, é o sol entrando, a energia fotônica gerando, mobilizando os nossos níveis energéticos para aprimorar o nosso desempenho mitocondrial. É como se a gente desse a partida no carro e literalmente começasse o processo de aceleração para sair com o carro andando. Repusemos, obviamente, os níveis de vitamina D que estavam muito baixos e já aproveitamos também, repusemos também a vitamina A, porque a E e a D e a K2 são fundamentais para estabilização das membranas como fonte antioxidante, como fonte de recuperação da estrutura membranar das células e reposição dessa característica também associada às funções biológicas das próprias vitaminas lipossolúveis, né? Mobilização do cálcio, produção do neurotransmissor, regulação do sistema imunológico, tudo isso dependentes do nível de vitamina. Desinflamamos, retiramos os radicais livres e melhoramos a disbiose intestinal com a citoprópolis, uma cápsula 2 vezes ao dia, para reduzir então e controlar esse processo de inflamação intestinal e de sensibilização. A própolis tem essa característica muito interessante de garantir a performance anti-inflamatória, regular o processo da disbiose intestinal e regular as bactérias. Eu estava atendendo a paciente hoje, ela, doutor Niraldo, eu usei muitos anos antibiótico de amplo espectro. As minhas bactérias, as normais, não davam conta, porque quando eu estava começando a repor a microflora intestinal, vinha uma gripe de repetição, vinha uma inflamação, uma infecção, eu tomava antibiótico de novo, matava todas essas bactérias. E aí ela constitutivamente gerou um quadro de disbiose crônica. Disbiose crônica que é reconhecida por aquelas células de defesa, os nossos macrófagos lá na mucosa do intestino, são reconhecidas como patógenos, que o são. E esse reconhecimento gera então todo um quadro de inflamação, porque sozinho ele não dá conta, mas ele observa, regula, avalia e recruta outras células para ajudá-lo no processo de combate à presença dessas bactérias disbióticas que crescem fora do lugar, né, onde elas deveriam estar. Então elas são reconhecidas e atacadas fazendo esse processo de inflamação intestinal.
Nesse caso, o que é que a citoprópolis faz? Aumenta a característica de reconhecimento desses macrófagos, ativando-os e fazendo com que eles sejam muito mais eficientes no controle desse crescimento desbiótico intestinal. Associado a isso também, a gente regulou os processos de ativação hormonal, gonadal em especial, né, para a gente melhorar a produção de testosterona, progesterona e estradiol. E com isso, a gente usou as plantinhas especialmente para essa finalidade, como Dicopetalon lacoide, que é a muirapuama, Tribulus terrestris e a urtica dioica, para desinflamar todo esse organismo ao nível gonadal e melhorar a resposta endócrina desses hormônios gonadais. Associado a isso também, para melhorar o sistema digestivo, para reduzir a formação de gases, entramos com um chá misto, um chá medicinal misto, carqueja, funcho e erva doce. Então, 1 grama de cada uma dessas plantas, um total de 3 gramas da mistura, fazendo por infusão em 200 ml de água quente por 5 minutos e depois disso fazendo a digestão. Por que a gente fez isso? Carqueja, funcho e erva doce, eles têm uma característica colagoga, colerética e digestiva. O que é que significa isso? A gente melhora a capacidade de secreção. Lembra que ela tinha prejuízos na secreção de enzimas digestivas, por isso apodreciam as proteínas sem que houvesse absorção adequada dos aminoácidos associados à digestão dessas proteínas. Com esse chazinho, melhora a capacidade de secreção enzimática, porque são plantas, em especial a carqueja, é uma planta reconhecida como planta amarga. Uma planta amarga na textura, no sabor mesmo, é uma planta que estimula as nossas características secretoras, tanto ao nível da saliva, e vocês podem ver quando vocês consomem algo amargo, a primeira resposta das células glandulares salivares é aumentar a secreção de saliva, né? O mesmo acontece lá ao nível dos nossos ambientes gastrointestinais. Então, recupera a função gastrointestinal. O funcho faz um processo de como se fosse uma emulsificação das bolhas gasosas produzidas a partir dessa fermentação. Então, ele gera o que a gente chama, ele diminui, na verdade, a tensão superficial da bolha gasosa, favorecendo a eliminação do conteúdo fecal. Legal isso, né? Funcho e erva doce fazem esse mesmo efeito. E a pimpinela, que é a erva doce, também tem um efeito central calmante para regular um pouco melhor essa capacidade digestiva, né? Quem come muito apressado, quem come às pressas, em geral, tem um prejuízo digestivo. Nesse caso, reduzir a tensão, diminuir a ansiedade, favorece o processo de absorção dos nutrientes. Esse era o objetivo desse chá. Funciona super bem para melhorar a digestão. No segundo ciclo, que durou mais 60 dias, a gente manteve um processo de recuperação funcional, porque a gente precisa de pelo menos 3 meses para reestruturar os sistemas de comunicação neuronal, trazendo essas memórias neuronais, memórias celulares de uma maneira geral, para uma percepção de normalidade. Então, agora elas não estão mais inflamadas, não estão mais oxidadas, as células começam a perceber-se num outro ambiente biológico e a partir daí desempenham todas as suas funções de maneira primorosa, dentro do contexto do que elas foram pensadas geneticamente. A gente sempre disse, ainda estava escutando um documentário hoje sobre a epigenética, né? Uma TV, chama TV Consciente, uma TV da Espanha em que falava exatamente de epigenética e como o ambiente externo regula as funções tanto de expressão gênica como de atividade celular, né? Como as células respondem a todos esses ambientes externos. Não só ambientes químicos, mas também ambientes energéticos, ambientes vibracionais, ambientes emocionais, aos quais o contexto da percepção desses estímulos pelo nosso sistema nervoso central
geram conexões que levam essa informação até a última célula da ponta do dedo da nossa unha, do dedo mínimo, recebe essa informação percebida pelo nosso sistema nervoso central. Imagina para essa paciente antes do tratamento, como ela estava percebendo o ambiente ao redor dela, como um ambiente extremamente inóspito, de perigo eminente, real ou imaginário, né? A todo momento, um sistema simpático de 90 e tantos por cento ativado, seguramente quaisquer coisas que acontecesse, caía um palito de fósforo no chão, ela respondia modulando energeticamente. Isso para todas as células, não era para um neurônio que respondia, ela respondia para todo o organismo. Assim é o nosso sistema nervoso central e as comunicações que acontecem, né, do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. Assim também, por isso que processos de toques sutis, de massagem, de estimulação fotônica, a Naira agora está com um equipamento, vamos conhecê-lo daqui a pouco lá em São Paulo, que é uma estimulação fotônica e que gera um estímulo luminoso para a célula. A célula percebe quaisquer modificações epigenéticas. Essa é uma informação epigenética que a célula está recebendo também. Isso faz com que a célula comunique com o cérebro e o cérebro responda também a essa célula, gerando uma comunicação bidirecional, né? Tudo está integrado, tudo é a nossa unidade morfológica funcional, que é o corpo unitário, né? Corpo físico, mental e espiritual. Não tem como segregá-lo, separá-lo para analisá-lo individualmente ou tratá-lo individualmente, né? Mantivemos aqui a reposição da vitamina D, mantivemos o citoprópolis, protegemos o fígado que já estava dando um sinal de atividade biológica, regulamos também o sistema endometrial, que ela já estava apresentando alguns prejuízos, não só gonadais ao nível hormonal, mas também de inflamação endometrial, estava desencadeando um processo de endometriose. Então a gente já protegeu exatamente esse foco inflamatório para garantir uma melhor performance da paciente. Resultado clínico? Resultado clínico da paciente. 90 dias, depois mais 3 meses de monitoramento com a suplementação, com mudança de hábitos alimentares, com controle dos parâmetros bioquímicos, tudo isso. Então foram 6 meses de tratamento, tá? O paciente apresentou então uma boa saúde geral, energia física e força muscular, voltou a fazer academia, estava voando na empresa, terminou o projeto dela dentro do prazo, fundamentalmente, melhorou a imunidade, não teve mais nenhuma recorrência de infecções de repetição, melhorou dos sintomas do sistema nervoso central, está fazendo meditação, yoga, técnicas de relaxamento e respiratórios, da fadiga mental também, reduziu a ansiedade, a depressão e a irritabilidade, obviamente, né? Nutrimos os neurônios, nutrimos as células, geramos um ambiente favorável para que as células pudessem informar o cérebro, tranquilo, estamos bem aqui embaixo, está tudo funcionando adequadamente, não precisa se estressar, não precisa, não está em perigo, né? Sinalizar que não há um perigo real, perceptível. E melhora dos sintomas associados ao sistema digestivo. Obviamente, isso foi fundamental porque a gente garantiu, a partir da absorção dos nutrientes, todo o contexto clínico de nutrição funcional que as células estavam precisando. E é isso. De onde veio essa, a gente tem um monte de outras coisas, que é o que a gente trabalha aqui na fitoterapia clínica, que iniciamos esse mês de setembro, com a pós-graduação da nossa turma 11. Turma 11, faz bastante tempo que a gente está aqui na luta. E era esse o nosso caso clínico de hoje. Vamos abrir aqui para as nossas dúvidas, perguntas e participações à disposição de vocês. Nair, quer coordenar o ciclo de perguntas? Fique à vontade.
teu microfone, né? Pois, fantástico, parece um milagre. E, Parece é, e né? parecia, e pensar que realmente o quanto a medicina clássica está perdendo com tudo Uhum. isso, né? Eu tenho a minha médica, que aqui em Portugal nós chamamos de médica de família, não aceita, não admite, e me deu Tem uma raiva de sensação. quem, e tem raiva de quem pratica ainda, não é? E não só, eu contei ao doutor Nildo em maio, e ela disse assim, mas o teu tempo de vida é Aham, só de meses. Como é aham. que é possível? Como é que é possível? Não, é fantástico. Não, e saber que nós temos aqui à nossa disposição, realmente, que eu fico admirada porque Deus é perfeito. Ele dá tudo na nossa natureza para nós, tudo. Naturalmente que o homem também tem que ter a sua devida paciência, porque as coisas não se fazem assim da noite para o dia, né? Há pessoas que me falam, ai, Nair, mas eu já estou 2 meses, há 3 meses. E o doutor Niraldo sempre realmente nos orientou. Uhum. Base 6 meses, pelo menos, né? Exatamente. Não, mas é incrível. Eu posso falar por mim. Realmente eu tive uma situação de saúde bastante agravada e o doutor Niraldo realmente salvou a minha vida. Por isso, gratidão, doutor Niraldo. Gratidão Gra- mesmo, tá? Gratidão também por ter É, aceito, né? Porque a primeira premissa para a cura é o paciente se permitir ser curado, né? Se não há exato, uma concordância do organismo do paciente a aceitar a opção de cura, pode ser o melhor tratamento, a melhor estratégia terapêutica que o paciente não melhora. Então, exatamente. parabéns e gratidão por ter aceito e acolhido, né, essa possibilidade de trilhar um Então, novo caminho e não acreditar na tua médica da família que tu tinha só mais 6 meses de vida, né? alguns meses, eu nem sei, eu nem ouvi quanto, mas pronto, olha, mas tudo bem. E olha, e é tão gratificante o doutor Niraldo falar que realmente hoje esteve a ver o documentário sobre a epigenética, porque há 4 anos que o nosso encontro faz esses estudos, promove realmente a neurociência, a epigenética, tudo que realmente envolve a sinapse das nossas, dos nossos neurônios, como desenvolver realmente uma nova rede neural e associado também também junto à frequência planetária, é realmente a informação extremamente necessária atualmente, né, doutor Niraldo? Tá? Exatamente. Temos que integrar esses É, conhecimentos, né, Nair? Acho que completamente. eu acho que a grande virtude desse momento em que a humanidade está vivendo é aproximar essas pessoas, é ter canais de comunicação que permitam a expansão mesmo da consciência, consciência física, mental, espiritual, e estarmos conectados dentro desse contexto único através de instrumentos como esse, né? Exatamente. Nos traz tantos ganhos, né? Dr. E Remy como podemos, também é um que compartilha conosco, né, essa visão. Então, estamos aqui entre realmente pessoas que comungam esse mesmo espírito de crescimento e de evolução espiritual, material, mental, né? e doutor Niraldo, eu posso dizer que o doutor Niraldo vai ficar fascinado, encantado com esse novo método patenteado pelo Japão Uhum, sobre a indução eletromagnética uhum, com as energias fotônicas. uhum, Não, também, ou seja, associar tudo isto, não tem como o ser humano não ser realmente o novo humano, uhum. tá? É, o meu E aparelho chegou ontem também, já comecei a usar aqui para as dores da sério, viagem. Miguel, E Oi, sim, fantástico! chegou ontem. E o doutor Giraldo, nossa, eu só tenho traz que da dizer que ele clínica também me aqui. salvou de muita coisa. Muito bom mesmo. Estou muito Ives, contente. mostra lá para o doutor Niraldo, porque ele ainda Traz Vou na levar para clínica. ele. Traz Vou, na clínica vou aqui. marcar a consulta. Aham. Doutor Não, Niraldo, daí, lembra que daí eu que vou fazer a consulta contigo, então, né? Daí você traz o Ah, equipamento, você aplica em mim. vamos trocar, vamos trocar. doutor Niraldo, Vou levar. hoje eu comecei a aplicar numa paciente que ela veio aqui de propósito, veio de Cabo Verde, doutor Niraldo, Olha e que ela tem legal. um angioma cerebral.
Uhum. e estava com a ciática que mal podia andar. Saiu daqui em 1 hora, saiu daqui andando Que normalmente. incrível, hein? Consegui fazer os alongamentos, eu realmente estiquei as perninhas dela e tudo. Ela falou, não está doendo. E Nossa, eu amanhã ela cheguei de vai fazer. viagem, de 3 dias de viagem, né? Voltado da Austrália, eu cheguei toda dolorida. Já coloquei o aparelho e, nossa, melhorei muito já. Muito bom. Interessante Não, é isso, né? verdade. E eu estava com dor no ombro, doutor Nela, porque eu tenho a calcificação, né? No ombro que eu já Sim, tinha dito. É, com 25 minutos de aparelho, a dor desaparece. Impressionante, tá? também, fantástico. É, gente, com essa apresentação maravilhosa do doutor Niraldo, quem é que tem dúvida, levanta a mãozinha. Eu tenho uma dúvida, doutor Miraldo. Pois não, Cleide? Uma dúvida não, é assim, um esclarecimento. Claro. Há 4 anos, acho que já há 4 anos, eu tive câncer de tireoide e eu tive que tirar. Eu fiz Uhum. 1 ano de tratamento com um oncologista aqui em Curitiba, o doutor Luiz Nomura, e aí ele me acompanhou durante 1 ano, até que chegou um momento que ele disse: Olha, temos que fazer a cirurgia. O meu era Uhum. maligno. Então, ele tomou todo o cuidado para não espalhar, tal, enfim, eu Uhum. tive que tirar. Eu Certo. faço o acompanhamento com o endocrinologista, com o Dr. Luiz Nomura, e comecei a ir no ortomolecular, e ele é naturopata e homeopata. Uhum. Então, eu tomo lá o Puran 125, Uhum. né? Que isso eu brinco assim que esse é o único casamento que vai ser eterno. É, isso vai ter que repor, se não tem produção Não, nenhuma, não, não. né? Se não repor, eu. E aí eu tomo o iodo, uma gotinha por dia, Uhum. e a B12 e a vitamina D. Uhum. Esse que eu tenho feito a reposição direto, assim. Uhum. Tem alguma outra recomendação, assim, para quem não tem tireoide, como eu, assim, tomar cuidado com alguma coisa? No mais, meus exames estão tudo ok, assim. Uhum. É, o que é importante fazer o monitoramento, Cleide, com os valores de T3, porque o que tu estás tomando é o T4, né? O T4. Aham. T4 ele precisa ser convertido em T3 para ser Isso. ativo biologicamente. Quem Aham. faz essa conversão é uma enzima chamada deiodinase. A deiodinase, ela depende de selênio, então eu sugiro que tu faça também a reposição de selênio junto com o Selênio. iodo, com o zinco, que são cofatores para garantir uma melhor performance de conversão do T4 em T3. Aham. Essa é uma dica, mas avaliando os níveis de T3 e como ele está mensurado dentro do teu plasma, do teu sangue, né, a gente já consegue ter uma ideia de que ele está sendo ou não convertido. Se Ah, eventualmente apresentar algum sintoma de hipotireoidismo, fraqueza, aumento do ganho de peso, obesidade, fragilidade e labilidade emocional, aí a gente precisaria avaliar outros parâmetros, porque ah, normalmente o T3 ele pode não só não estar funcionando ou não sendo convertido ou não estar funcionando ao nível dos receptores. Então seria interessante fazer essa abordagem avaliativa de monitoramento mesmo, né? aham. Entendi. Muito obrigada. De Vou nada. cobrar isso do médico quando eu voltar. O Isso. T3, o T3, o ortomolecular falou que eu não precisava, que o meu tava bom. Ele É. só deu o zinco e o iodo para eu tomar. Uhum. Você chegou a avaliar, por exemplo, o T3 reverso nos teus exames? Porque Ai, algumas não lembro vezes agora. Vou até é anotar já para não T3 esquecer. reverso, tá? Porque algumas vezes o T4 que tu está repondo, ao invés de ele virar o T3, que é o hormônio bioativo, ele forma um T3 reverso, que é um hormônio Ah, que não tem função. Então ele converte, mas converte para entendi. um hormônio que não é funcional. Uhum. Então seria Legal. interessante tu reavaliar também esses níveis de T3 reverso. Uhum. Uhum. Não é, joia? Muito obrigada e obrigada pela aula, foi Ah, muito que boa bom que mesmo. você gostou. Obrigada. Joia.
Uhum. Doutora Irena, fique à vontade. Pode ativar o seu áudio, ativar o seu microfone. Doutora Irena Pronto. é a nossa aluna ingressa, É, né? Recém-ingressa na sem faculdade. ingresso, muito difícil tudo para mim, mas vamos lá, né? Vamos lá. Uma área completamente diferente, né? Eu amei, né, a sua exposição, achei fantástico também esse neurometria funcional que foi usado, né? Esse aparelho, nossa, Uhum. sensacional, viu? Eu Sim. entrei lá no YouTube, olhei, eu falei, nossa, que maravilha, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta com relação a cortisol, né, doutor? Porque Uhum. o senhor disse que o cortisol, sem energia celular, certo? Certo. Ok. Há pessoas, há médicos integrativos que fazem uma reposição do cortisol. O que que o senhor pensa sobre isso? É É, viável? Não é viável? o Né? Porque, problema é a reposição do cortisol na forma de cortisona, que é o que eles repõem, né? É uma aham, faca de dois gumes, assim, porque ele repõe a atividade de funcionamento, é aquela chave que liga o motorzinho das mitocôndrias, né? sim, Todavia, uhum, dependendo da concentração, e essa concentração esse limite de concentração é que é difícil estabelecer, se for uma uhum, concentração um pouco mais alta, ele pode gerar esse mesmo mecanismo de inibição do eixo. Então, ele pode sim, suprimir a tua capacidade normal de produzir o cortisol, e aí gera uma dependência crônica do uso da cortisona. O que entendi. não é saudável, né? Porque tu não precisa, Claro que não. tens todo o aparato da adrenal para produzir o cortisol. Não precisa de Uhum, cortisol exógeno. Mesma coisa com a melatonina. Melatonina exógena, ela induz o sono, ela faz todo o processo de ativação dos receptores, mas ela uhum, produz supressão da atividade da glândula pineal. Então, sim. se a gente toma melatonina durante muito tempo, a glândula pineal para de funcionar. Se a gente toma cortisona muito tempo, a adrenal para de funcionar. Ah, E o organismo entende que não precisa produzir, porque já tem alguém suplementando isso, né? Então, fica preguiçoso. fica preguiçoso, exatamente. O que não é usado atrofia. Essa é uma lógica Claro, biológica, né? verdade. Aham, sem dúvida. E com relação a essa paciente sua, né? Hum? Que ela desenvolveu tudo isso por conta de uma carne que ela comeu, mas pode até ser que isso aqui foi uma coisa benéfica para ela, porque ela acabou beneficiando a vida dela inteira, né? Quer Foi. dizer Olha, que o é mal verdade, saiu para o bem, né? É. também digo. Como diriam os meus Saiu para amigos, o foi bem. um livramento, né? Eu Foi um tenho alguns amigos livramento, aqui que dizem, "Isso foi um livramento, melhorou a minha foi qualidade de vida mesmo. para o resto da minha vida." É pra, eu até vejo assim, nesse ponto de vista. Ela precisava ter desenvolvido isso para poder tratar tudo e parar nas suas mãos, né? É o universo achando os caminhos, né? Às vezes a gente se põe em Sem situações dúvida. tão graves assim, né? É Mas verdade, por é que que isso verdade. está acontecendo comigo, meu Deus do céu? Só comigo que tinha que acontecer. Às vezes é um caminho que está te mostrando, né? Para É, trilhares é, outras. exatamente. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar é com relação a essa parte das plantas, né, da fitoterapia, que foi usada para a reposição hormonal dela, Certo? geral. Uhum, Então, de uma certa forma, né, eu penso assim, quando a pessoa toma quimioterapia, né, como eu tomei, né, que naquela uhum, época que eu fui fazer primeiro tratamento tradicional, sim. na primeira ocasião, né, eu fiz e aí eles suprimiram todos os meus hormônios, ainda falaram que não poderia tomar nunca mais nada. Uhum, Aí eu pergunto, essa parte fitoterapêutica, né, fitoterápica, uhum, é uhum. melhor do que esses hormônios bioidênticos?
Sem dúvida, Irena, sem dúvida, porque aqui a gente tem um conjunto de princípios ativos contidos na planta. A planta não Sim. faz um único princípio ativo que tem essa atividade, ele faz um Sim. conjunto Aham. deles. E na grande maioria das vezes, esse conjunto de substâncias tem ações agonistas parciais, ou seja, eles ativam parcialmente esse receptor, diferente do bioidêntico, que é uma bomba, né? Ativa direto esses receptores na sua potência máxima. Aqui a gente tem uma regulação quase que fisiológica do processo de ativação dos receptores dos hormônios. Além Aham. disso, na própria estrutura do extrato da planta, a gente vai encontrar outros compostos que são sinérgicos para a produção e melhoria da resposta biológica, com ação antioxidante, com ação anti-inflamatória, com ação Sim. reguladora dos processos de absorção dos princípios ativos ao nível intestinal. Então, é um Uhum. conjunto de substâncias que, em conjunto, que a gente chama então de Aham. fitocomplexo, produzem esse Uhum. efeito sobre a estrutura de regulação dos hormônios. Então, é diferente daquela substância única que vai agir direto no receptor, produz ativação máxima e a partir daí gera o efeito funcional. Então, no Ah, caso sim. de pacientes pós câncer de mama, por exemplo, que são Sim. hormônios sensíveis, né? A gente Sim. tem a capacidade, a possibilidade de regular algumas atividades biológicas com o uso adequado de concentrações conhecidas dessas plantas para repor, por exemplo, força muscular, libido, ativação dos Nossa. eixos, e que não Uhum. compromete a função tumoral, né, para o desenvolvimento tumoral, É. como é uma reposição de hormônio convencional. E até os bioidênticos, né? Porque, eu não sei, porque assim, tem uma moça que eu conheci que ela fez o tratamento tradicional, depois ela começou a fazer um tratamento integrativo, só que ela passou a fazer um uso exagerado desses hormônios bioidênticos e Uhum, tudo voltou para ela, tudo voltou. claro, claro. E ela está muito Bom, doente agora. o hormônio bioidêntico é o hormônio idêntico ao biologicamente produzido. Essa é a ideia, né? Aham, Então, não é. E adianta tem, suprimir o hormônio e repô-lo depois com concentrações exógenas, é o mesmo efeito. uhum. E mais uma observação é com relação a esses corticoides, né? Uhum, Porque o que que acontece? Durante o processo quimioterápico, não sei hoje, né? Mas na época que eu fiz a primeira vez, 2008, eu tomava direto, né? Porque tinha uhum, que tomar antes de começar a tomar os fluidos do quimioterápico, né? uhum. E daí, imagino o mal que não fez isso, né? E aí joga O a tua dano imunidade lá causado. embaixo, altera todo o teu É, sistema endócrino, gera todo um contexto de dificuldade da recuperação funcional no pós-químio, né? total, É. total. Então é isso. Nossa, e obrigada pelas respostas e obrigada pela aula. E o Tá, senhor está atendendo agora aonde? É São Paulo ou é aqui? Florianópolis, Florianópolis. Ah, sim, que bom. Então tá pertinho, né? Tá? É só descer o morro aí, né? É só descer. Ah, Verdade. tá Tá joia. bom, Bom, obrigada. pessoal, posso ajudá-los em algo mais? Se não, foi um grande prazer tê-los por aqui. Doutor Remy, quer dar alguma intervenção? Eu queria parabenizar primeiro de novo, né? Sempre uma aula extraordinária sua, né, professor Geraldo? É muito bom rever a medicina sendo feita de como ela deve ser feita, né? Isso me deixa muito Sim. contente. Espero que isso se espalhe cada vez mais para a gente mudar esse paradigma. Teria duas questões aqui só para comentar. A Uhum, primeira é sobre a questão da hipocloridria, né? Principalmente uhum. essa induzida por esses Inibidores do. antiácidos, né, de última Uhum, geração. Isso sim. virou quase uma epidemia. Uhum, E, e aí, ouvindo o seu raciocínio, a gente já ouviu esse raciocínio em outras aulas, né? Onde uhum, não há uma degradação correta das proteínas, nós vamos ter todo esse processo inflamatório
de Uhum. parede intestinal por conta de putrefação, né? Aí Uhum. essa questão, esse processo inflamatório de parede intestinal, me parece que isso é um- talvez um início ou uma porta, ou talvez seja o fator predominante da questão do câncer coloretal, não? Sem dúvida, a inflamação subclínica crônica intestinal é um mediador que gera inflamação crônica, gera o estresse oxidativo aumentado e os radicais livres são fatores primordiais para as mutações de DNA, dessas paredes de DNA, né? Essas Mesmo no intestino grosso. mesmo no intestino grosso, claro, os radicais livres são produzidos localmente a partir do mediador inflamatório. Então, a gente tem o aumento do estresse oxidativo local e isso leva à mutação. Extremamente poderosa esses eventos mutagênicos, além da própria toxina, da própria geração de toxinas e ácido sulfídrico gerado a partir desses metabolismos alterados da degradação das proteínas, né? A Tudo isso questão são fatores daria para, oncogênicos. Uhum. na verdade, dá para inferir, por exemplo, porque tem se dito muito, principalmente nas linhas mais naturalistas, de que talvez o câncer de cólon fosse derivado do consumo de carne vermelha, né? Pelos Pela nitratos putrefação. Uhum. mas na verdade talvez não seja esse o conceito, talvez o conceito seja de que estava havendo muita hipocloridria a um nível epidêmico. Poderia ser esse o raciocínio, então. Exatamente. Hoje, o nível de hipocloridria, não só pela epigenética, né, dos pacientes que são expostos a é, alimentos ultraprocessados, produtos alimentícios, não dá para chamar de alimento, né? Que é o alimento que o homem produziu a partir do alimento de Deus, né? Então, vira produto alimentício. Mas esses consumos geram hipocloridria. E a gente tem uma pandemia assim de hipocloridria no nosso planeta hoje. E aí tantas alterações de falta de desnutrição celular mesmo, né, das pessoas. Então é uma crise mundial de desnutrição celular a partir desse perfil avaliado. Não só a hipocloridria, mas hipossecreção também, porque a gente percebe que há uma correlação entre todo o sistema coordenado, né, glandular, secretor para o processo da digestão, desde a saliva, glândulas salivares, para a lubrificação, para a secreção inicial de lipases, amilases, salivares, já prepara o alimento na cavidade bucal. Mastigar, né, o alimento estimula já uma pré-degradação desse alimento. Aí ele transita pelo estômago, recebe o aporte de ácido clorídrico, pepsina, pepsinogênio, que é convertido em pepsina, e aí ele começa o processo de degradação, que é finalizado pela secreção pancreática de enzimas digestivas lá no intestino, onde todo o processo também gradualmente vai acontecer. Secreção de bicarbonato para neutralizar o pH ácido do estômago, do químico que chega no intestino, para evitar lesões ulcerativas intestinais, e também para garantir um pH adequado de fornecimento dessas enzimas para a ação digestiva. Então a gente secreta proteases que quebra a proteína. Depois secreta junto peptidases, que as proteínas são quebradas em peptídeos. Os peptídeos, pela ação das peptidases, são quebrados em aminoácidos, que são absorvidos. Então, se a gente não tiver secreção de bicarbonato para neutralizar esse pH mais ácido, se não tiver a secreção de enzimas digestivas para garantir esse processo gradual de digestão, seguramente todo o processo de absorção vai ser prejudicado. Entendi. Perfeito. Obrigado. Gracias también. Gracias porque creo que tengo por aquí también una de mis alumnas que es de Argentina, de Perú, de Bolivia, Uruguay también. Entonces, un gusto tenerlas por aquí. Uau! Joia, Nair. Bom, muitíssimo obrigado então a todos pela presença. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira para esclarecer e trazer essas
essas novidades que não são tão novidades, né? A gente está resgatando de novo aqui o papel da medicina dentro do contexto clínico dos pacientes. Então, muitíssimo obrigado para todos vocês, paz e luz, e fiquem com Deus. Posso perguntar alguma coisa? Claro, claro, Lúcia, pois não? É, Luísa, tudo bem? Ah, Você Luísa, oi, colocou, oi, Luísa. Ei, Ricardo, tudo bem? Você colocou Aceitei. 3 folhas de receitas, né? Aham. Eu só anotei 2. Essas folhas vão estar, Ah, Nós vamos colocar a gravação, né? tá, Maria é, Luísa? Não se preocupa. todo o material vai ficar disponível lá para a Nair também, Tá, e se ela exato. Então, compartilhar com é, vocês. então, eu gostaria de saber qual é o telefone que a gente, se eu posso, porque eu tenho o seu pessoal, mas você tem um telefone que você prefere que eu ligue para marcar consulta? Não, pode ligar no meu WhatsApp, aqui é um universo Ah, legal. um Não, coração aberto para todos. mais para, assim, né, eu sempre pergunto, tá bom, então, Formalizar, é, né? Mas não, pode ser informal comigo direto. Fica tranquilo. me ligo amanhã cedo, que horas? Tudo bem? Posso deixar Sem dúvida. recado? Eu vou estar em viagem pela manhã, vou a São Paulo, então pela manhã, efetivamente, eu vou Você estar vem em para São casa. Paulo? Vou amanhã. Você vai estar atendendo? Não, eu vou estar num congresso que eu vou dar palestra para os médicos do SUS, que está despertando para o uso da fitoterapia. Então, Não. Aonde que vai ser Uau, vão o que fantástico! ter que vai ser? 150 médicos da rede pública do SUS de São Paulo, lá na rede, no Horto Botânico, uma Unapaz. Sabe onde fica o Unapaz? É uma faculdade? Não, é dentro do próprio Horto Botânico, lá do Jardim Botânico. Ah, Tá. que Sabe interessante. no Parque Ibirapuera? Sim. Sei. É ali no Parque Ibirapuera. Tem uma unidade de jardinagem da prefeitura e a gente vai estar lá em treinamento para esses médicos do SUS. Então é no prédio da Unapaz, no Horto Botânico do Parque Ibirapuera. Uma Paz, isso. Tá, Uma que horas você vai estar dando a palestra? sexta-feira a partir das 8h30. Vamos falar de Arpagophytum procumbens, garra do diabo, Valeriana officinalis, Micane Uau. glomerata e própolis. 8 horas da Não manhã, deixa de até que ser. horas você vai falar, Niraldo? Das 8h30 a meio-dia e 30, meio-dia e 40, 1 da tarde. Tá, então eu vou lá. É gratuito? Dá para entrar? O que que é? Tem que se inscrever? Como que? Não sei, é um treinamento privado para os médicos do SUS, mas creio que se tu entrares como convidada minha lá, não tem problema. Posso falar em teu nome? Claro, claro que sim. Então eu vou. Vai Eu vou anotar vou dar teu meu nome e meu CPF, aí você coloca lá, eu vou, tá bom? isso, perfeito. Que ótimo. Daí eu Ô, Luísa, depois. deixo meu celular para tu me filmar, bater umas fotos, depois a gente partilha na rede social com a galera Tá da. bom. Exatamente. Eu E faço traz para isso, eu nós, faço. tá, Maria Luísa? Traz para Tá nós bom. a Não, com informação. certeza, Uhum. claro. Não, tá Joia. Doutor aqui, Rinaldo. tá 15 minutos na minha casa, mestre. Opa, Ai, tá em olha, casa. Depois a gente toma um café juntos, então. fantástico. Tá bom. Então, doutor Tá. Niraldo, como é que encontra com o Celso? Amanhã ou depois, é isso? Não nessa viagem, eu não Ok, nessa viagem. Agora eu vou ok, só bate e volta mesmo, vou amanhã e dou a palestra sexta e já ok, volto. Depois da palestra, em seguida, já volto para Florianópolis. Mas vou ok. combinar com ele para a gente conhecer direitinho. Fantástico, Tá? fantástico. Muito bem. Professor, Pode deixar que eu te apresento o aparelho, Niraldo. Ah, beleza. Então tá, traz aí. A gente faz uma sessão conjunta. Me passa o link do endereço, me passa o link do local. Passo sim, Ah, passo sim. Pode é deixar. melhor que me passar, porque aí eu me dirijo, vejo o portão que é para estacionar, entendeu? Que o parque é grande. É O gigantesco, né? parque é enorme. Uhum. Então eu preciso entrar no portão certo para não perder a hora da palestra, tá bom? Tá bom. E eu já Pode vou te deixar. passar meu nome e meu CPF. Ah, que delícia, eu vou te ver, legal, bacana. Conversamos lá. Beijo Tá bom, grande. beijo grande. Até Tchau. Obrigada, mais. doutor Tchau, Niraldo. tchau. Obrigada. Tchau, Imagina, tchau. Beijo. prazer Obrigada. estar Obrigada, aqui. Nair. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.